Você não fez seu trampo, cara. Porque você não é você, mano. Por que você não é você, caralho? Porque você só vai descobrir quem é você fazendo suas vontades, cara. Salve meu povo, Gant na voz, começando mais um vídeo. E eu assisti esses dois podcasts do Ninja, tanto no Podpah como no Flow. Assisti as 4 horas de podcast e essa parte que rolou aí foi uma das partes que mais me marcou, acredito que tenha marcado bastante gente. Eu cheguei a compartilhar no Insta e uma galera me chamou pra falar sobre exatamente isso, que é o lance do porquê você não é você, o lance de fazer suas vontades. E como eu falo bastante sobre isso, bastante sobre fazer suas vontades, tanto lá no canal da Cacto, com o conteúdo que eu já produzia, como no próprio Insta. Esses dias eu até fiz um texto falando sobre isso, falando sobre o que eu tô fazendo aqui agora e todo esse processo de mudança de um canal para outro. Eu sempre me questiono qual é o próximo passo, qual é a aproximação que a gente tem que tomar para chegar mais perto de fazer aquilo que a gente quer e principalmente para chegar mais perto de ser sincero e realmente expor aquilo que a gente quer expor, tá ligado? E pra fazer isso a gente tem que passar por esse processo, que é um processo desconfortável, e efetivamente pagar o preço disso. Assim como o próprio Ninja fala de pagar o preço por você ser você. E isso me intriga por experiência própria, porque antigamente eu tinha muita dificuldade em me expor, eu tinha muita dificuldade em falar em público, ao ponto de acreditar que isso sempre seria assim, e ao ponto de nem me questionar se isso poderia mudar, porque pra mim já era uma limitação e eu não me incomodava em mudar isso, por mais que essa realidade me incomodasse. E a partir de um ponto eu entrei pra faculdade de Direito, isso me obrigou a sair dessa zona de conforto, porque eu tinha que me expor, eu tinha que falar em público, eu tinha que apresentar trabalho, e consequentemente eu fui trabalhar no escritório de advocacia e comecei a meio que vislumbrar uma carreira de advogado naquele momento, que era uma possibilidade real e concreta que estava na minha frente. Então, consequentemente, eu comecei a visualizar que eu teria que me expor, porque não teria como eu trabalhar naquele ramo, daquela forma, sem me expor, sem falar com as pessoas, sem me expor ao público, sem falar em público. Então, eu teria que aprender a fazer isso, por mais que me deixasse extremamente desconfortável. Só que, gradativamente, por causa do ambiente que eu estava inserido, as coisas foram acontecendo e eu comecei a me sentir um pouco mais confortável pra fazer isso. Só que lá pra 2016, aconteceu muita coisa na minha vida, e eu entrei numa bad muito grande, que foi foda, mas ao mesmo tempo foi bom, porque me fez questionar várias coisas sobre mim, várias coisas que eu tava fazendo, e me fez questionar os rumos que a minha vida tava tomando. Foi um ano que muita coisa mudou em relação à percepção da realidade, e foi um ano que eu chutei o pau da barraca pra várias outras coisas, e pensei, cara, o que eu tô fazendo? Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero fazer. Por que eu cheguei nesse ponto? Por que eu tô fazendo isso? E foi aí que eu percebi uma parada que mudou praticamente toda a minha vida a partir daquele ponto, porque eu percebi que praticamente todas as decisões que eu tinha tomado e que me levaram até aquele caminho, eu tava totalmente infeliz com a realidade. Todas aquelas decisões foram embasadas em opiniões e expectativas externas a mim, coisas que eu achei que seria mais confortável de escolher por não ter que lidar com a opinião pública, por não ter que lidar com o comportamento e julgamento das outras pessoas se eu escolhesse diferente. Então eu acabei escolhendo um caminho mais seguro pra mim, como forma de profissão, e eu percebi que tudo que eu tava vivendo naquele momento foi em razão das minhas escolhas, e por razão de ceder a esses impulsos externos, tá ligado? Em razão de ceder a essas influências externas que eu não sentia que eu deveria fazer, e sim foi uma coisa que eu escolhi por ser mais confortável pra mim, por não ter que lidar com os julgamentos das pessoas, não ter que lidar com a família, com a escolha de fazer algo que realmente tivesse mais a ver comigo, entende? Muito por receio e insegurança minha, talvez, de afirmar aquilo que eu realmente acredito, de afirmar aquilo que eu realmente gosto e afirmar aquilo que eu realmente sou. E acredito que isso acontece com muitas pessoas. Por ter essa insegurança, principalmente em algumas fases da vida, quando tu é muito novo, tu acaba fazendo escolhas pensando não no que é melhor pra ti e no que tu sente que tu gosta ou que tu sente que realmente deveria fazer, mas pensando naquilo que vai ser mais socialmente aceito se tu escolher daquela forma, e que as pessoas não vão te julgar tanto se tu escolher aquilo, porque é algo desejável pro consenso social, tá ligado? E é exatamente o ponto que o Ninja fala no podcast. Por que você não é você e por que você só vai descobrir quem é você fazendo suas vontades. Só que fazer suas vontades tem um preço, que é exatamente o que ele fala. E o preço é isso que eu falei. É o preço do julgamento, é o preço talvez da rejeição, o preço de se sentir desencaixado por não estar fazendo algo que todo mundo faz. Só que ao mesmo tempo, no fundo, tu sabe que tu não quer fazer algo que todo mundo faz. Entende? Então, o problema
é ter que lidar com o desconforto de afirmar pra si mesmo e pras outras pessoas que não quer fazer aquilo que todo mundo faz e que quer experimentar o que quiser, saca? Que quer fazer aquilo que realmente quer fazer, que realmente sente que deve fazer. E por não querer passar por esse desconforto, a gente acaba escolhendo opções que são mais seguras no presente, que não causem tanto esse espanto nas pessoas, mas que no futuro, essas decisões, essas opções que foram feitas no passado, elas vão cobrar o seu preço. Porque se tu escolheu algo que tu não acredita, se tu escolheu algo por simples comodidade e segurança, consequentemente tu vai ficar gradativamente infeliz. Quanto mais tu tiver inserido dentro desse meio, tu vai ficar cada vez mais infeliz dentro disso, cada vez mais infeliz dentro disso, até chegar a um ponto ou de tu viver uma vida inteira nesse marasmo e segurando a infelicidade e se anestesiando da forma que dá, ou tu vai tomar um choque de realidade que vai te fazer questionar tudo isso e vai ser bem mais doloroso, mas pelo menos vai te fazer voltar ao início, saca? Vai pelo menos te fazer tomar uma atitude em relação a isso. Só que é um processo que poderia ter sido evitado se a gente tivesse a habilidade e a capacidade de conhecer a si mesmo através das próprias escolhas, de não ter medo de escolher, de não ter medo de sofrer essa rejeição ou de causar esse espanto nas outras pessoas por não escolher um caminho tão seguro ou não escolher algo que muitas vezes também é uma projeção da nossa mente, que ao escolher algo mais seguro que vai ser mais facilmente aceito, porque também muitas vezes as pessoas não estão nem aí pro que a gente faz ou pro que a gente deixa de fazer, e a maior parte dos problemas que a gente cria são projeções da nossa mente em relação àquilo que a gente acha que vai ser aceito por os outros. E ao mesmo tempo, por mais que existam pressões externas, por mais que existam influências externas e que seja muito difícil lidar com elas, toda a responsabilidade disso é nossa. Toda a responsabilidade das escolhas e das coisas que a gente faz e das coisas que acontecem com a nossa vida, tudo isso é consequência do que a gente resolveu fazer com ela, saca? Do que a gente resolveu seguir, do que a gente resolveu trilhar. E eu percebi isso muito forte naquela época, assim como percebo hoje em dia que tudo que acontece na minha vida é responsabilidade minha. Por mais que existam forças externas que me influenciem, sou eu que escolho sucumbir a essas influências por causa da inabilidade de bater o pé e pagar o preço de realmente escolher algo genuíno, de realmente escolher algo que eu sinta que faça sentido e não tomar a opção mais fácil, a opção mais clara pra aquilo que eu quero fazer da minha vida, não, sabe? E a partir do momento que tu começa a perceber que a responsabilidade do que tá acontecendo é tua, saca? A partir do momento que tu vê que tudo aquilo é só um derivado de todas as escolhas que tu fez durante vários anos, tu começa a perceber que da mesma forma tu consegue ter responsabilidade de modificar esse caminho, de modificar as tuas escolhas ao ponto de ficar mais próximo de ti mesmo e mais próximo daquilo que tu acredita. E começa a te questionar como é que eu faço pra falar de acordo com o que eu penso e principalmente pra agir de acordo com o que eu falo. E é aí que começa toda a desgraça, porque a partir do momento que tu começa a realmente seguir aquilo que tu acredita e ser quem tu é ou quem tu acredita ser, tu começa a pagar o preço de ser julgado, de se expor, de trilhar esse caminho que realmente é mais desconfortável no início, mas a partir do momento que tu percebe que as coisas desconfortáveis, elas precisam ser enfrentadas e que tu identifica quais ações tu começa a exercer por medo e quais ações tu realmente exerce porque tu acredita naquilo, tá ligado? E por qual motivo tu sente medo de algumas coisas. E sabendo disso, tomar atitude, bater o pé e realmente fazer aquilo que te dá medo pra pensar o que vai acontecer e pagar o preço do desconforto e de ver aonde isso te leva. A gente é instintivamente programado pra não sentir desconforto, pra não sentir dor e a parar de fazer algo que te deixa desconfortável, parar de fazer algo que te dá dor, tanto física quanto psicológica. A gente evita a dor por uma questão de instinto e sobrevivência. Só que muitas vezes, algo desconfortável que tu começa a fazer e tu começa a perceber que era muitas vezes coisas da tua mente, coisas que tu achava que seriam muito difíceis e quando tu começa a efetivamente fazer, tu vê que não era tão difícil assim. E coisas que tu nem te imaginaria fazendo há um tempo atrás, tu começa a fazer e isso buga tua mente. Porque a partir do momento que tu faz coisas que tu não imaginava fazer no passado e tu pensa, pô, velho, agora eu consigo fazer isso de uma forma muito fácil e isso eu nem imaginava fazer, eu achava muito difícil, eu achava impossível de fazer isso, de realizar ou de conseguir fazer isso. E aí tu para pra pensar, pô, hoje, o que eu penso que é difícil fazer? Tem muita coisa que talvez seja difícil, ou seja fora do meu alcance, ou seja impossível de realizar. Só que aí tu tem aquele contraste do passado, de pensar, eu tinha aquela mentalidade e eu consigo fazer isso hoje. Então talvez essa mentalidade que eu tenha hoje sobre coisas que eu não consigo fazer, talvez eu consiga fazer no futuro. O que eu preciso fazer pra isso acontecer? E a partir do momento que tu pensa isso, não tem mais limite. Claro, não é... Claro,
Claro, tu não vai criar uma meta megalomaníaca de algo absurdo, ou fosse. Mas também, tendo um bom senso, acho que tu consegue entender o que eu tô falando, que é expandir essa percepção de capacidade. Porque muitas vezes a gente cria essa limitação, como eu dei o exemplo de me sentir muito desconfortável pra falar em público, e naquela época da minha vida criar essa limitação no ponto que, naquele momento, eu não conseguia visualizar isso acontecendo nunca. E hoje, naturalmente, eu me sinto muito à vontade pra falar em público, ao ponto de pegar uma câmera, ligar, gravar coisas que estão passando na minha mente e colocar na internet. Então, coisas que no passado eram impossíveis começam a ser naturais. E coisas que hoje parecem impossíveis, tu começa a relativizar essas coisas como elas não fossem tão impossíveis assim. Porque se tu já conseguiu realizar coisas que tu achou impossíveis uma vez, talvez tu consiga novamente fazer isso. E isso é um ciclo sem fim, um processo que tu vai expandindo a tua percepção de capacidade, tá ligado? Tu começa a expandir as coisas que tu realmente acha que consegue fazer, porque quanto mais coisas tu faz, mais coisas tu acha que consegue fazer, porque tu tem aquele histórico de realização, tá ligado? Então, por exemplo, eu comecei a produzir conteúdo pra Cacto faz quase um ano, no finalzinho de 2019. Consequentemente, aquilo era bem difícil pra mim, saca? Nos primeiros vídeos. Depois eu me acostumei a fazer vídeo de ensaio. Depois, eu achei que eu deveria ir mais além, então eu comecei a gravar vídeos pra câmera na Cacto. Depois isso virou natural e eu comecei a ir mais além. Pensei que eu não queria falar só de rap, só que eu vi que eu precisaria criar um canal novo. Só que eu teria que passar por todo o desconforto de largar um projeto que já tava dando certo, que tinha bastante inscritos, que tinha um ritmo de trabalho bom e tinha bastante visualização mensal, pra criar um canal novo do zero. E eu teria que passar por todo o desconforto de começar de novo do zero, de conseguir inscritos de novo, de saber que os meus primeiros vídeos, como esses que eu tô fazendo agora, iriam ter poucas visualizações, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu deveria fazer isso. E sabia que eu ia passar por todo esse desconforto, assim como eu tô passando, por me expor dessa forma e por gravar vídeos num formato novo que eu não tava tão acostumado e falar de coisas que realmente me representam, falar de coisas que realmente mostram quem eu sou e realmente mostram aquilo que eu penso. Então eu tinha que passar por todo esse desconforto, só que eu já tinha passado por vários outros desconfortos. Então eu percebi que era só mais um, que era algo que eu ia conseguir fazer independente das dificuldades que eu encontrar no caminho, e independente das limitações que eu ia ter na primeira, na segunda, na terceira vez que eu gravasse pra câmera, mas que com a consistência, uma hora, e isso ia ficar natural. Então eu sei que isso vai ficar natural pra mim, porque talvez eu não sinta agora que seja tão natural como eu gostaria, mas é só pra ilustrar todo esse processo de que a gente muitas vezes cria esses limites e precisa realmente fazer as coisas que a gente quer fazer pra criar um histórico de limitações que foram superadas. E a partir do momento que tu tem isso meio que gravado na tua mente, que muitas coisas que tu queria fazer, tu consegue, várias coisas que tu não te imagina fazendo hoje começam a ser relativizadas, porque tu começa a pensar, velho, talvez consiga, talvez dê. O que eu tenho que fazer? Como é que faz? Como é que as outras pessoas fazem? O que elas fizeram? Como é que eu tenho que agir? O que eu tenho que estudar pra aprender isso? Então, as coisas começam a se tornar possíveis, tá ligado? E nesse processo, a gente volta pra tudo que o Ninja falou naquele episódio, que tu começa a te conhecer muito mais, começa a realizar muito mais, tu começa a não ter medo de errar ao fazer as coisas, porque toda vez que tu erra, tu aprende uma parada muito foda, e toda vez que tu aprende uma parada muito foda, tu fica muito mais perto de conhecer realmente aquilo que tu gosta, de realmente conhecer aquilo que tu quer e realmente colocar em prática os projetos que tu acredita. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que ele falou do porquê você não é você, tem muito a ver com tudo isso que eu falei da nossa percepção de capacidade, da nossa limitação e do nosso medo de às vezes nos expor e de realmente expor aquilo que a gente acredita, de realmente falar aquilo que a gente acredita, de ir atrás das coisas que a gente acredita e realmente mostrar quem a gente é e ter que lidar com o desconforto de ser rechaçado por isso, de ser rejeitado, de ser criticado, de ser julgado, porque muitas vezes, principalmente quando tu escolhe algo que não é o normal, que não é o caminho natural que as pessoas seguem, quando tu escolhe algo diferente, é algo que vai ser criticado, porque quem se destaca de alguma forma é martelado. E às vezes eu sinto que isso é uma programação meio que social para as pessoas seguirem o senso comum e seguirem um caminho natural, tipo, tanto de realização profissional, quanto de vida, como de construção de família. Todo mundo que se destoa desse padrão, todo mundo que, sei lá, não quer ter a vida comum, que não quer, sei lá, casar, ter filho e ter um emprego normal de segunda a sexta, parece que é visto com maus olhos. Tu já tem certa idade, hora de ter filho, tá ligado? Tem que ter um trabalho formal. Então é como se fosse uma programação social que tá inserida no inconsciente das pessoas e que faz todo
todo mundo ter um receio de dizer, não, velho, eu não quero fazer isso, eu não quero seguir esse caminho, eu quero fazer outra parada, que eu talvez nem saiba o que é, mas eu quero experimentar. Imagina tu falando isso, que loucura, parece. Só que, às vezes, a gente quer o que a gente quer. Muitas vezes a gente pode se moldar por uma necessidade, porque também existe uma necessidade de sobrevivência dentro de tudo isso, mas muitas vezes a gente não consegue se moldar. A gente precisa fazer o que a gente quer e esse impulso vem mais cedo ou mais tarde, entende? Então, ou a gente paga o preço agora, ou a gente paga o preço depois. E por hoje é só, pessoal. A equipe atualizou a meta, então agora a nossa meta é chegar no Condzilla, que tá com 61 milhões de inscritos. Então se a gente colar nele, eu vou fazer uma festa pra 60 milhões de pessoas e a gente vai entrar no Guinness Book como a maior festa do mundo. Então se inscreve no canal, comenta aí o que tu acha de tudo isso. Com certeza tu já passou por essa experiência, com certeza tu tá passando ou sente de alguma forma isso em algum nível, porque eu acredito que isso seja global pra todas as pessoas que se sentiram perdidas em algum ponto ou outro de fazer aquilo que elas acreditam, ou de fazer aquilo que é mais seguro, ou de não saber realmente o que fazer. Então comenta a tua experiência aí, porque é massa não só a gente trocar essa ideia, mas outras pessoas que veem teu comentário, se identificam e trocam uma ideia contigo, tá ligado? Isso é o mais massa do YouTube, é essa interação das coisas que a gente fala aqui e a forma como as coisas que eu falo e as coisas que vocês falam nos comentários chegam pras outras pessoas. Então comenta aí, curte o vídeo, se inscreve no canal, tamo junto, até semana que vem.